Bom dia, mais uma vez sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto desta sexta-feira, dia 10 de novembro, está em Atos 7, 55 a 60. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas se depuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. Apedrejavam, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Esta é a narrativa da primeira morte por causa do Evangelho. Depois nós vamos ver outras, mas essa aqui foi a mais, talvez a mais impactante. Primeiro, porque o personagem Estevão, ele demonstrou um grande conhecimento do Antigo Testamento. Quando ele relata diante do Sinédrio, com detalhes, desde a chamada de Abraão, a saída do Egito, ele faz uma narrativa da história do Antigo Testamento. E quando ele termina essa narrativa, os sábios do Sinédrio não podiam com ele, porque ele era mais poderoso em palavras. Ele foi um dos 7 que foram escolhidos, aquilo que nós chamamos de diáconos, que na verdade eles não receberam esse nome. E quando o texto diz da escolha dele, diz: e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E é exatamente essa fé e esse poder do Espírito que dá a Estevão a autoridade para falar diante do Sinédrio. Mas isto só provocou mais a ira daquelas autoridades. E ele então declara diante do quadro que estava sendo preparado para ele. Ele, no momento da sua morte, sendo assassinado, ele consegue declarar: eu vejo os céus abertos e estou vendo Jesus à direita de Deus, de braços abertos me esperando. Essa visão, ela deve ser uma coisa mais maravilhosa que Estevão já tenha visto em toda a sua existência. É claro que as dores do apedrejamento estavam acontecendo. Ninguém recebe pedradas, ninguém recebe chicotadas, ninguém recebe violência sem sentir dor. Mas o quadro que ele vê supera qualquer sofrimento. Eu vejo os céus abertos e Jesus em pé, à direita de Deus, de braços abertos,
me esperando. E quando ele chega no ponto final da sua vida, recebendo aquelas pedradas, ele ainda pode dizer, em outras palavras, a mesma coisa que Jesus disse quando estava na cruz. Jesus disse: Senhor, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Estevão exclama: Senhor, não lhes imputes este pecado. Só pode fazer isso diante dos seus algozes alguém que está cheio, repleto do poder do Espírito Santo. Nós podemos ter em Estevão um exemplo para a vida de cada um de nós. Não ter medo diante das ameaças e demonstrar todo o conhecimento a partir do Antigo Testamento e, no nosso caso, até o Novo Testamento. Portanto, vamos nos preocupar mais em conhecer a Palavra de Deus, para que possamos, no poder do Espírito, ter autoridade para mostrar, para explicá-la a todos quantos queiram ouvi-la, ou a tantos quantos precisem ouvi-la. Por isso, precisamos seguir este grande exemplo. Que essa sexta-feira pode ser abençoada para todos nós. Amém.